Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer mais um vídeo resolvendo o exercício do dia 15/4 sobre equação reduzida. O exercício número 1, ele pede, dada a equação geral da reta, escreva a equação reduzida. Bom, esse formato de equação, então, que a gente tem aqui, conforme a gente já aprendeu, é o formato da equação geral. O formato da equação reduzida é aquele formato em que a gente tem y é igual a mx mais q. Esse é o formato da equação reduzida. O y fica sozinho, e aí vai ser igual a mx mais q. E aí, o que a gente tem na equação reduzida? Que esse m que tá aqui, que é uma constante, um número real, ele é o coeficiente angular da minha reta, e esse q, ele é o coeficiente linear da minha reta. Coeficiente linear é onde a reta intercepta o eixo y, não é isso? Então, a gente quer transformar essa equação geral, a gente quer colocar no formato da equação reduzida. Essa é o formato da equação reduzida. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que isolar o y. Então, daqui eu vou deixar o 3y do lado esquerdo e vou passar o 2x para o lado direito. Ele tá positivo, ele vai passar negativo. E eu vou passar o menos 6 para o lado direito. Ele tá negativo, ele vai passar positivo. Agora, um detalhe importante, não acabou aqui, porque você vê que aqui o y não tá isolado ainda, ele tá acompanhado do 3, e a gente não pode deixar esse 3 aqui. O y tem que ficar sozinho, a gente tem que passar o 3 para cá também. Se o 3 está multiplicando o y, ele vai passar dividindo todo mundo. Então, nós vamos ficar com y é igual a menos 2/3 de x mais 6 sobre 3. E aí, eu posso ainda simplificar. Y é igual a menos 2/3 de x, 6 dividido por 3, 2, mais 2. E essa é a minha equação reduzida dessa equação geral aqui, ok? Agora, a letra B, eu tenho 4x mais 5y menos 13 igual a 0. Para eu passar essa equação que está no formato de equação geral para a equação reduzida, eu tenho que isolar o meu y, deixar só o y de um lado, o resto para o outro lado. Então, do lado esquerdo, eu vou deixar 5y, que é igual 4x, eu vou passar para o outro lado. Ele tá positivo, tem que passar negativo. Menos 4x. O menos 13, eu vou passar para o outro lado, vai passar mais 13. Agora, eu não posso deixar esse 5 aqui. Esse 5 que está multiplicando o y, ele tem que passar dividindo todo mundo. Então, vai ficar y é igual menos
4/5 de x mais 13/5. Não tem como simplificar nenhuma fração, então a minha equação reduzida vai ser essa daqui, a equação reduzida referente a essa equação geral. Agora, a letra C, eu tenho x menos y mais 5 igual a 0. Vou deixar o y, observa que ele é negativo, menos y é igual. O x está positivo, passa para o outro lado, menos x. O 5 está positivo, passa para o outro lado, menos 5. Eu não posso deixar o y negativo, ele tem que ficar positivo, então eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, ou seja, eu vou trocar o sinal de todo mundo da equação. Então, vai ficar y é igual a x mais 5. E essa é a minha equação reduzida dessa equação geral, ok? Muito bem, agora nós vamos para a questão número 2, que pede: dada a equação reduzida da reta, identifique os coeficientes angular e linear. Lembrando, a equação reduzida da reta tem esse formato. Y é igual a mx mais q. Então, para eu identificar o coeficiente angular e o linear, na minha equação reduzida, é só eu olhar. Coeficiente angular m é quem acompanha o x, coeficiente angular m que acompanha o x, coeficiente linear q, quem está aqui. Então, na letra A, eu tenho y igual a 2x mais 5. Meu coeficiente angular m, quem acompanha meu x, que é o 2. Então, m é igual a 2. E o meu q, coeficiente linear, vai ser igual a 5. Letra B, y igual a menos 3x mais 7. Então, meu m vai ser igual a menos 3. Lembrando uma coisa importante, pessoal. O meu x não entra aqui na resposta do meu m. O m é só o que acompanha o x. É o número que acompanha o x. Então, é só o menos 3. Eu não posso responder m igual a menos 3x, que fica errado. O coeficiente angular é o menos 3. E aqui o coeficiente linear, que é igual a 7. A letra C, eu inverti. Gente, desculpa, foi sem querer. O de vocês está ao contrário. Essa letra C é a letra D, a letra D é a letra C, mas tudo ok. Vou resolver aqui nessa ordem. Aqui, meu y é igual a 3/5 de x mais 2/3. Então, meu m vai ser 3/5, número que acompanha o x. E o q vai ser 2/3. Na letra D, eu tenho y igual a menos x menos 6. Observa que, atenção aqui, quem que está acompanhando meu x? Menos 1. Se não tem nada aqui, é a mesma coisa como se tivesse 1. Não é mesmo? Pensa bem, se tem um menos aqui, o meu m não vai ser só menos. Meu m também não pode ser menos x, porque, como eu falei, o x não entra aqui. É só o número que acompanha o x. Aqui
é como se tivesse menos um x, mas a gente não usa colocar. Então, o meu m aqui, ele é menos 1. Tudo bem? E o meu q vai ser menos 6. Não posso esquecer também do sinal que acompanha o q aqui. Menos 6. Na letra E, eu tenho y igual a menos 1/3 x menos 10. Aqui, eu quero chamar atenção para uma coisa. Poderia estar escrito dessa forma aqui, ó. Menos x sobre 3 menos 10. Observa que isso e isso é a mesma coisa. Eu posso escrever menos x sobre 3, eu posso escrever menos 1/3 de x, que isso e isso é a mesma coisa. Então, se aparecer dessa forma, eu tenho que saber que é a mesma coisa dessa forma. É parecido com o que aconteceu aqui. Então, o meu coeficiente aqui, o m, vai ser menos 1/3. E o q é igual a menos 10. Tudo bem? Ok, então agora nós vamos para a questão número 3, que fala, dada a equação geral da reta, identifique os coeficientes angular e linear. Quando que a gente vai conseguir identificar os coeficientes angular e linear? Quando a equação estiver no formato de equação reduzida. Se aqui a minha equação está no formato de equação geral, eu não consigo enxergar o coeficiente angular e linear. Eu tenho que primeiro passar para a equação reduzida. Então, vamos lá. Para passar para a equação reduzida, eu tenho que isolar o y. 6y vai ser igual. O x está positivo, passa negativo. O 12 está positivo, passa negativo. Agora, eu tenho que passar o 6. O 6 está multiplicando o y, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar y igual a menos x sobre 6 menos 12 sobre 6. Aqui, eu consigo simplificar. Y é igual a menos x sobre 6 menos 12 dividido por 6, 2. Agora, cheguei na minha equação reduzida. Uma vez que eu cheguei na minha equação reduzida, eu consigo identificar os coeficientes. Qual que é o meu coeficiente angular? Então, lembra, ó, chegou naquele caso, coeficiente angular é quem acompanha o x. M é igual, como que eu vou escrever? Menos 1/6. Não é isso? E o Q é igual a menos 2. Ok? Então, primeiro, se eu tenho uma equação geral ou se eu tenho qualquer outro tipo de equação e eu quero identificar o coeficiente angular e linear, eu tenho que passar essa equação para o formato da reduzida e então conseguir extrair os coeficientes angular e linear. Na letra B, eu tenho 3x menos 3y mais 2. Primeiro passo, transformar a equação geral em equação reduzida. Eu vou isolar o meu y. O 3x está positivo, vai passar menos 3x. O 2 está positivo, vai passar menos 2. Agora, esse menos 3, eu tenho que passar ele dividindo.
Então, vou ficar com y é igual menos 3x sobre menos 3, menos 2 sobre menos 3. Y vai ser igual menos 3 com menos 3, sobra x. Menos com menos, mais 2/3. Essa é a minha equação reduzida. Agora, quais são os meus coeficientes? Coeficiente m, coeficiente angular, quem acompanha o x. Quem que está acompanhando o x aqui é 0? Não pode ser 0, porque 0 vezes x seria 0. Quem está acompanhando o meu x é 1. Então, meu m é 1. Entenderam isso? E o meu q vai ser 2/3. 2/3. Então, é isso, pessoal. Não sei se vocês estão ouvindo, mas o meu vizinho tá gravando uma live de música. E eu peço desculpas para vocês, mas eu acho que deu para terminar o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Permaneçam em casa, se cuidem. Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, me manda no e-mail que assim que possível eu respondo vocês.